nobre vereador Roger Baruch, senhores vereadores, público aqui presente, aquele que nos ouve e nos assistem, meu boa tarde, meu agradecimento a Deus novamente, que concede a oportunidade de estar aqui nessa tribuna. Esta semana eu pude acompanhar a importância que é este projeto, que foi aprovado em primeira discussão, e o projeto agora que está em segunda discussão em relação aos terrenos baldios da cidade de Bauru. Eu acompanhei uma situação grave, uma situação preocupante, já encaminhei o ofício à Secretaria de Planejamento, mas a Defesa Civil em relação a esse assunto, a Defesa Civil também em relação a esse assunto, e a Vigilância Sanitária, onde nós não podemos aceitar uma cidade como Bauru, a Vila Falcão, vereador Francisco Cardigóis, com infestação de escorpião naquela região, em função de terreno baldio, em função daqueles que têm a responsabilidade de manter os seus terrenos, já que adquiriu, que faça o serviço de manutenção, desmanchar uma casa, não retirar o entulho que está lá, está agora a família sofrendo, uma senhora de idade foi picada recentemente, senhora dentro da casa, tendo que fazer comida, e de repente quando olha para o chão, escorpião dentro do chão, embaixo do chão. Nós não podemos aceitar isso aí, é uma situação grave, nós já sabemos o que aconteceu na região, houve fatalidade na região, e agora uma situação grave que está ali, então nós estamos comunicando ao Executivo, aos órgãos responsáveis, que atuam de forma eficaz, de forma eficiente, que nós não viemos no futuro bem próximo, sofrer com essa situação. Então uma situação grave, uma situação ali que é preciso uma intervenção urgente para resolver a situação. Nós vamos voltar esta semana novamente no local para ver qual foi a ação. Não adianta notificar, não adianta fazer notificação para proprietário, infelizmente as coisas funcionam quando você aplica multa, porque não existe uma responsabilidade de vários terrenos que tem nessa região, e a população vizinha do bairro da Falcão, bairro antigo da cidade de Bauru, as crianças conviverem no meio de escorpião da situação que está lá. Então é preciso agir urgente, antes que alguma tragédia venha acontecer. Uma senhora já foi picada ali, uma situação grave, então a gente precisa agir. Um segundo assunto, é triste quando a gente observa o jornal e a imprensa e vê o que a Via Rondon está fazendo. Eu acho que acima de tudo é uma falta de respeito com a cidade de Bauru, que já sofre com altos pagamentos de pedágio, que tem que pagar o seu pedágio, por mercadorias que vêm de fora para cá, e daqui nós temos que também levar para fora. Pagamos a nossa parte, todos os munícipes, quando depende dessa rodovia, pagam o seu pedágio, fazem a sua parte, e quando a gente desloca um veículo dessa cidade, e vai percorrer a rodovia da senhora Rondon, nós sabemos que não temos, quando chegar lá, o que tem que ser feito, se paga, porque é um acordo que foi firmado, que ela é responsável agora, por gerenciamento dessa estrada, dessa concessão. Então se a gente sabe da nossa responsabilidade, essa empresa, vereador Natalino, tem que saber da responsabilidade dela também, de executar o serviço, como bem foi colocado na sessão passada por diversos vereadores, vereador Segala apontou, vereador Natalino, tem que ter a sua responsabilidade e não ter dúvida daquilo que tem que ser feito, é cumprir o que está no contrato. O que nós não podemos viver, passa, senhores, numa sexta-feira, em qualquer horário, depois das 17 horas, nessa região, que recentemente houve um acidente ali grave, de um caminhão chamado de cegonheira, que pegou fogo lá, e parou tudo e virou um caos.
O que nós vamos esperar agora? Interpretação daquilo que nós sabemos que é responsabilidade de fazer? Tem que fazer, tem que executar. Está com falta com a cidade de Bauru. Isso aí está faltando falta de respeito com a população. Nós já sofremos demais de ter que pagar pedágios altíssimos. Nós não podemos mais agora ficar esperando essa situação que se agrava. Ou senão, será que nós vamos ter que fazer uma moção de apelo, um baixo-assinado dessa cidade, pedindo para que o governo federal do estado revogue essa concessão? Faça alguma coisa por falta de responsabilidade desses agentes que tem que fazer? Que nós sabemos que é responsabilidade deles de executar esse serviço que aí está? Não jogar a responsabilidade para o município. O município já tem problema demais para resolver. Já tem situação demais para ser decidida. Agora vocês têm que fazer aquilo que está no contrato, que é responsabilidade de fazer. Uma outra situação. São vários temas nesta tarde. Eu quero parabenizar a forma que a Câmara está conduzindo a questão do que foi apresentado pelo Departamento de Água e Esgoto em relação ao plano de estiagem. Porque não é responsabilidade desta casa qualquer tipo de atraso. Quando você tem dúvida aqui internamente e se discute uma ilegalidade de um processo, não é agora que, em função disso, que vai fazer com que isso demore, não. Isso chegou recente na casa. Nós sabemos quando o próprio departamento veio aqui e comunicou que tivesse feito isso antes, tivesse encaminhado isso antes para esta casa para discutir, porque o próprio departamento sabia que ia ter essa dificuldade. E pasme, quando a gente olha esse plano, o Vale do Igapó não está contemplado, porque para Bauru, o que vale no Vale do Igapó é só o pagamento de IPTU. Lá falta água também, lá vai ter problema de falta de água de estiagem também. É uma situação grave que não está sendo contemplada. Por causa do quê? Não, o problema é jurídico. Gente, as questões jurídicas, as questões que não foram resolvidas no passado, tem que ser resolvido agora. O que não pode é a população perecer. O que não pode, a população continuar do jeito que está, sofrendo, e esta casa tem feito e vai continuar realizando o seu trabalho, de debater todos os projetos que estão sendo apresentados e que estão sendo encaminhados para essa casa, e que nós vamos dar todo o respaldo necessário e preciso. Uma outra questão que vai, por algum tempo, vai chegar nessa casa, que está bem sendo encaminhado por diversos vereadores, e no momento certo, eu gostaria de omitir minha opinião, é a questão da regulamentação, da regularização do Uber na cidade de Bauru. É preciso agora debate, reuniões, acertar tudo da forma que tem que ser acertado, com tranquilidade, para que nós não possamos ter problema no futuro. Não possamos ter problema no futuro. Nós tivemos um incidente, que foi falado muito aqui, de um projeto, de um artista que estava, eu não acompanhei profundamente no calçadão, da atividade delegada que foi aprovada por esta casa. Tem que ver a finalidade que foi aprovado. E a atividade delegada age segundo o que a Secretaria de Planejamento determina. É a Secretaria de Planejamento que determina. Se está havendo alguma coisa, no passado nós realizamos reuniões, sentamos a atividade delegada e sentou também a Secretaria de Planejamento e se definiu o que seria todas essas discussões. Nós sabemos que tem uma lei aprovada aqui, nesta casa, no artigo 3º, que diz que durante as atividades do evento e qualquer tempo fica permitida a comercialização de bens,
artístico-culturais, duráveis como CD, DVD, livros, quadros, peças artesanais, desde que observando as seguintes condições que está prevista em lei. Então existe uma lei regulamentativa, então é preciso fazer uma reunião e esclarecer todas as situações. Muito obrigado.